Nós estamos em campanha, o título da campanha é Vencendo o Inimigo. Amém? Lembro-me que na primeira noite, na primeira sexta, nós falamos, na verdade, nas duas sextas, conhecemos um pouco mais o nosso adversário, vimos que não podemos ignorá-lo, porque ele é real, e na segunda sexta, vimos que não podemos dar-lhe oportunidade, porque ele é oportunista. Ele quer nos destruir, nos afastar de Deus, e está procurando um lugar, está procurando alguém para tragar, não é verdade? E hoje nós vamos então seguir adiante, olhando para a palavra de Deus, e hoje o nosso tema é resista. Vimos que não devemos ignorar o inimigo, vimos que não devemos dar oportunidade ao inimigo, e hoje nós vamos ver que precisamos resistir o nosso inimigo. Amém? Louvado seja Deus. Diga comigo, resista. Não, mas com essa resistência aí, eu acho que você não vai vencer não, hein? Eu acho que está precisando de mais um pouquinho de fé. Diga, resista. O teu inimigo. Louvado seja Deus. Nós estamos, meus irmãos, nos preparando para a batalha. É verdade? Nós estamos aí nos preparando para a batalha. Estamos aprendendo a guerrear, a combater e vencer o nosso inimigo. Hoje, a nossa meditação está na carta escrita por Tiago, o irmão de Jesus. Lá mais para o finalzinho da Bíblia, você vai chegar a esta carta, lá pertinho de Hebreus, lá mais para o finalzinho, perto de Pedro, você vai encontrar esta carta escrita por Tiago, e hoje nós vamos meditar no capítulo de número 4, e para a nossa introdução, nós vamos fazer juntos a leitura do versículo de número 7, Tiago 4, 7. Enquanto você localiza, aproveito para cumprimentar aos ouvintes, aos irmãos que estão nas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe também a cada um de vocês. E a gente vai aproveitar esse momento para colocar o nosso aparelho celular no silencioso, escolher o melhor lugar e, em reverência à palavra de Deus, evitar conversar, se movimentar. Vamos ouvir a palavra do Senhor para o nosso coração. Tiago 4, 7. Quem já encontrou, diga amém. Façamos então a leitura. Assim nos diz a palavra do Senhor. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos todos juntos? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Glória a Deus, aleluia. Que assim seja na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que o inimigo possa bater em retirada. Louvado seja Deus. Que se cumpra em nós a palavra. Aleluia. Vamos orar? Curve a sua cabeça e apresente a sua vida, o seu coração diante do Senhor nosso Deus. Em tua
tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Ore comigo. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir sua voz. Então peça, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir sua voz. Fala comigo, peça a Ele, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir sua voz. Que assim seja. Fica à vontade entre nós, Santo Espírito de Deus, nos dirige, nos conduz, alimenta, Senhor, a nossa alma com a tua palavra nesta noite. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, nos ilumina, que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que através da tua palavra, Senhor, haja fé dentro de cada coração, Senhor, aleluia, que cada coração esteja como um bom solo, aleluia, no qual a semente da tua palavra irá cair e produzir muitos frutos. Que vidas sejam transformadas, que vidas sejam mudadas, meu Senhor. E aquele, meu Senhor, que tem vivido uma vida de derrota nas mãos do seu inimigo, Senhor, a partir de hoje possa ter uma vida de vitória pela instrução da tua palavra, aleluia. Que a tua palavra não venha ficar infrutífera, não, Senhor, tira toda pedra, todo espinho, tudo que vem para sufocar a tua palavra, remove, cumpre em nós a escritura, quando diz, aleluia, dar-vos-ei um novo coração. Senhor meu Deus, dá-nos um novo coração nessa noite, um coração, aleluia, receptível à tua palavra, sedento, faminto pela comunhão, pela intimidade contigo, meu Senhor. É a nossa súplica que fazemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a igreja diz amém. Com alegria, se assente, mantenha por gentileza a sua Bíblia aberta e vamos ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, temos já aprendido e continuamos a aprender que, embora estejamos neste mundo que é físico, é material, porém a Bíblia nos revela
uma realidade espiritual. Existe uma realidade espiritual que nós costumamos de denominar o campo do espírito. E a Bíblia nos revela duas verdades sobre o campo espiritual. A Bíblia revela em João 4 que Deus, Ele é Espírito, não é verdade? E nós o adoramos em Espírito e em verdade. Glória a Jesus por isso. Deus está dentro desse campo espiritual, embora Ele governe todas as coisas. E também, queridos irmãos, a Bíblia nos ensina que o diabo, revelado na palavra de Deus como nosso inimigo, contra quem nós temos, segundo a palavra de Deus, uma luta, um embate, uma guerra, o diabo, o nosso adversário, também está no campo espiritual. Quando nós lemos a palavra de Deus, as palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, Paulo deixa isso bem claro, que a nossa luta não é contra carne e sangue, isto é, não é contra o nosso irmão, contra o nosso semelhante. Mas Paulo diz que a nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Portanto, quando nós falamos de guerra espiritual, de batalha espiritual, quando nós falamos de vencer o nosso inimigo, nós estamos falando sobre o diabo. Não estamos falando sobre o nosso semelhante. Nós estamos falando sobre o diabo que vem, segundo já temos aprendido, que busca ocasião para nos destruir. Busca ocasião, segundo diz Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8 e 9, Pedro diz que o diabo, ele está buscando ocasião para nos tragar. E isto é, o diabo quer nos destruir, nos engolir vivos. Porém, a palavra do Senhor, ela nos diz que nós precisamos resistir ao diabo. Nós precisamos resistir ao diabo. E a questão é a seguinte, porque nós, Paulo falou que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas nós somos carne e sangue. Nós somos seres materiais, embora tenhamos também o nosso espírito, mas nós estamos nesse corpo, nessa matéria, meus irmãos, e segundo Paulo diz, escrevendo aos Efésios, são poderes, são potestades, são hostes malignas. E a pergunta é, como que nós podemos resistir uma força celestial, uma força maligna que atua, que opera contra nós? Pastor, como eu posso resistir ao inimigo? E esta é a proposta de hoje para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado, aleluia, para que coloquemos em prática, porque a Bíblia diz que nós podemos sim, e a Bíblia vai nos mostrar como podemos resistir o inimigo. Lembrando que ao longo desta campanha, nós precisamos sempre nos despertar, porque também falamos sobre os ardis, as ciladas do adversário que ele envia contra nós e muitas vezes nós não percebemos. Muitas vezes nós não estamos atentos. Portanto, a cada sexta-feira, a cada mensagem, você precisa refletir sobre a sua vida, sobre as batalhas que você também tem enfrentado. Será que você está no linguajar mais crente, ou como alguns dizem, mais pentecostal?
Será que você está ligado? Você está tendo esse discernimento? Isso é coisa do meu inimigo, isso é coisa do meu adversário, eu já sei quem é que está atuando aí, eu já sei como fazer nesse problema, nessa situação. Nós precisamos estar atentos, porque senão não venceremos o nosso inimigo. Então, nessa noite nós vamos aprender como vencer, como resistir ao inimigo. E pretendo permanecer nesse mesmo texto. Lançaremos mão de poucos textos fora de Tiago. A maioria do texto está aqui, portanto você pode deixar sua Bíblia abertinha em Tiago. Vamos então saber como podemos resistir ao nosso inimigo. E em primeiro lugar, meus irmãos, nós vamos logo de cara aprender que, para resistir ao inimigo, nós precisamos de uma nova vida. Para resistir ao inimigo, nós precisamos de uma nova vida. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Para resistir ao inimigo, você precisa de uma nova vida. Veja se não parece estranho. Jesus, rodeado de pessoas, e Jesus está dizendo assim: eu vim para que tenham vida. Mas Jesus está conversando com quem está vivo ou com quem está morto? Com quem está vivo. Antes de Jesus chegar à terra, não tinha ninguém vivo? Tinha ou não tinha? Então que vida é essa que Jesus está falando? Porque nessa noite pode ter alguém aqui vivo e sem Jesus. E a pessoa está viva. Muitas pessoas estão vivas por aí, estão se preparando para dançar um forró nessa meia-noite. Estão sem Jesus, mas estão vivas. Logo nós precisamos perceber do que é que Jesus está falando, que vida é essa que Jesus tem para oferecer. Se Jesus disse, eu vim para que tenham vida, vamos pensar sobre nós mesmos. Será que nessa noite você está vivo? Pastor, que pergunta é essa? Parece meio sem pé, sem cabeça, mas não é não. Será que você está vivo nesta noite? Vamos para o texto, Tiago capítulo 4, e vamos ver o que Tiago está nos ensinando. Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam onde, meus irmãos? Os prazeres militam onde, meus irmãos? Eu acho que só o pessoal da minha esquerda que achou esse texto na Bíblia. Na direita eu acho que ainda estão perdidos. Vamos esperar eles então? Tiago 4, versículo 1. Vou ler de novo. Quando você participa, você aprende melhor. Tiago está perguntando: de onde procedem guerras, contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa... Agora eles acharam. Falaram até mais alto que vocês agora, hein? Então vamos todo mundo junto agora. De onde? Da vossa... Procedem, Tiago está dizendo que esses prazeres estão operando na vossa carne. Versículo 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais
e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Que prazeres são esses? Final do versículo 1, os prazeres da vossa carne. Tiago está pintando para nós um quadro. Tiago está mostrando a cada um dos seus leitores um retrato de uma vida carnal. Eu perguntei quem está vivo, porque muitas vezes, pela nossa falta de entendimento, pela nossa falta de conhecimento, nós achamos que a vida é isso aqui, ó. Estou respirando, estou vivo. Isso é um tipo de vida. Porque tem muita gente que está vivo, mas está morto. A Bíblia fala isso. Você está respirando, mas você não tem vida. Tiago está mostrando para nós uma vida carnal, uma vida baseada na natureza pecaminosa que o homem herdou de Adão. Uma vida que busca apenas os prazeres, busca, aleluia, agradar a si mesmo. Isso é uma vida carnal. E são muitos que têm somente uma vida carnal. Poderíamos perguntar novamente, porque agora eu creio que já temos um pouquinho mais de entendimento. Será que nós estamos vivos? Que vida é essa que nós temos? Jesus, ao afirmar que veio para trazer vida, será que Jesus está dizendo que ele veio trazer uma vida carnal? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tiago está mostrando para nós uma vida carnal. Se a gente olhar as qualidades desta vida, Tiago fala de guerras, Tiago fala de contendas, Tiago fala de prazeres, Tiago fala de cobiça, Tiago fala de inveja. E o resultado dessa vida carnal é um insucesso. Porque Tiago está dizendo, apesar das contendas, brigas, guerras, inveja, cobiça, mas Tiago está dizendo que nada podeis obter. Tiago ainda avança dizendo, vocês não têm nada, estou falando com as minhas palavras, nada tendes, porque não pedis. E quando vocês pedem, vocês não recebem, porque pedem mal. Até quando vocês vão pedir, vocês estão pedindo para esbanjar em vossos prazeres carnais. Em outras palavras, Tiago está dizendo, a natureza carnal é que está dirigindo a vida de vocês. A natureza carnal está dirigindo a vida de vocês. Vocês vivem na carne, vocês não têm conexão com Deus, vocês não têm aliança com Deus. Será que é assim que você está vivendo? O Salmo, por favor, coloca na tela, Salmo de número 14, versículo 1, a Bíblia diz para nós, o insensato, como que o insensato pensa, como que a pessoa sem sabedoria vive, ela diz no seu coração, não há Deus, Deus não existe, ela vive, ela leva a sua vida sem levar em consideração a existência de Deus. Sem pensar em Deus, ela se acha dona do seu próprio nariz. O problema, meus irmãos, alguém pode dizer assim, mas o que tem o ser dono do meu próprio nariz?
Qual o problema de eu ser o dono do seu próprio nariz? Qual o problema de eu mandar na minha vida? Qual o título da campanha, quem se lembra? Vencendo o inimigo. O problema é que nós temos um inimigo. O problema é que nós temos um adversário. Tiago avança. Conforme os irmãos costumam brincar, né? Segura na cadeira aí que Tiago vai aprofundar um pouquinho mais esse negócio. Porque Tiago, ele diz agora no versículo 4, Tiago avança esse conceito de uma vida carnal. Tiago diz, infiéis, ou dependendo da sua tradução, vai estar assim, adúlteros. E esse adultério aqui é uma figura de linguagem, é uma linguagem figurada. Assim como um casal que firmou uma aliança, eles devem andar, devem viver em fidelidade um para com o outro. O ser humano também foi criado para viver em fidelidade para com Deus. E quando nós agimos insensatamente, como diz o Salmo 14, quando nós levamos essa vida independente de Deus, sem levar Deus em consideração, nós nos tornamos infiéis para com Deus. Só para abrir o seu entendimento. Quando há uma quebra de aliança dentro do casamento, por mais que um cônjuge ame o outro, mas qual é o sentimento que predomina no coração daquele cônjuge? Ainda que ele ame, mas se o outro permanecer na atitude de infidelidade, o que prevalece no coração? Você quer abraçar a pessoa? O que você espera da pessoa? Mudança de atitude, mudança de comportamento. Tiago está construindo um raciocínio. Tiago está mostrando que essa vida carnal, esta vida dirigida pela natureza pecaminosa, que visa somente agradar a nós mesmos e não glorificar a Deus, esta vida é uma vida de infidelidade para com Deus. Tiago diz, infiéis, vocês não compreendem? Tiago está dizendo, não compreendeis que a amizade do mundo é o que, meus irmãos? A amizade do mundo. O que é a amizade do mundo? É eu viver nos prazeres desse mundo. É eu pensar apenas nos prazeres desse mundo. É eu pensar, eu quero apenas nessa vida, eu quero tudo que me satisfaz. Se eu estou feliz, está bem. E isso tem sido uma grande distorção do evangelho atualmente, onde muitos estão dizendo assim, Deus só quer a minha felicidade, se eu estou feliz está bom para Deus. Será que é assim, meus irmãos? Ou será que está faltando compreensão em nós? Será que nós já temos essa compreensão? Tiago está perguntando, vocês ainda não aprenderam? Vocês ainda não compreenderam? A amizade do mundo, ela é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem, meus irmãos? De Deus. Tiago está nos ensinando que quando eu levo uma vida, quem chegou depois, a paz do Senhor Jesus, nós estamos vendo que para resistir o inimigo, nós precisamos de uma nova vida. E Tiago está argumentando por que nós precisamos de uma nova vida. Tiago está mostrando para nós uma vida que nos distancia de Deus.
uma vida que nos coloca numa posição de inimizade contra Deus. Muitas pessoas têm levado esse tipo de vida e estão se perguntando por que Deus não atende minhas orações. Por que às vezes parece que Deus não me vê? Parece que Deus não me ama. Parece que eu não consigo viver aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz tantas bênçãos para mim e nenhuma me alcança, nenhuma se cumpre na minha vida. O que está acontecendo? Ei, vamos refletir sobre a vida que nós estamos vivendo. Qual é a vida que você tem vivido? Será que você não se encontra hoje nessa posição de inimizade contra Deus? Irmãos, uma coisa é você ser inimigo do seu próximo, do seu semelhante, não é verdade? Agora, você imagina o que é você se colocar numa posição de inimizade contra Deus? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Você se colocar numa posição de inimizade contra Deus. A gente traz isso para dentro do contexto da campanha de batalha espiritual, de vencer o inimigo. Meus irmãos, como alguém poderá vencer o inimigo sendo inimigo de Deus? Como você está esperando vencer o seu adversário se você não tem Deus do seu lado? Com que força? Com que poder você está esperando vencer o teu inimigo? Com que força? Com que poder? Você vai dar um tiro no diabo? Vai dar uma facada no diabo? Qual é a sua estratégia? Como você está esperando vencer o teu adversário? Por isso eu enfatizo em primeiro lugar para nós nessa noite, não dá para resistir, não dá para vencer o nosso adversário, meus irmãos, se nós não estivermos a nova vida em Cristo Jesus. Porque apenas respirar e viver de qualquer maneira, viver nesse mundo, perceba, irmãos, amar esse mundo, ser amigo desse mundo, nos constitui inimigos de Deus. Pastor, mas eu vou na igreja. Pastor, mas eu vou no culto. Mas se você leva tão somente uma vida carnal, uma vida mundana, você é inimigo de Deus. E não dá para vencer o seu adversário sendo inimigo de Deus. O problema de viver para satisfazer os seus prazeres, se eu estou bem, está tudo bem, Deus quer a minha felicidade, Deus quer que eu esteja realizado, isso já é um ardil do adversário, isso já é uma cilada do teu inimigo, para te afastar de Deus. Nós, na verdade, fomos criados para glorificar a Deus. A nossa vida é para a glória do nome do Senhor, nosso Deus e Pai. Aleluia! Mas muitos estão vivendo esta vida carnal, esta vida mundana, não sabendo que vivendo assim, estão em uma posição de inimizade contra Deus. Porque na verdade, João diz na sua primeira carta, por favor, coloca na tela, 1 João, capítulo 5, versículo 19, que esse mundo que você tem tanto prazer, esse mundo que você gosta tanto, a Bíblia diz que esse mundo é do diabo. Colocou na tela? Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro já... Pastor, mas tem alegria. Pastor, mas tem onda. Pastor, mas tem companhia. Pastor, mas tem amor, tem paixão, tem carnaval, tem sexo, tem tudo. Mas a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Portanto, aleluia, meus irmãos, viver desse modo é ser amigo do diabo. Viver nesse mundo, viver nos prazeres desse mundo, é ser amigo do diabo. E como você está esperando vencer o teu adversário, se você está sendo amigo dele?
E nós poderíamos até aprofundar, porque João 8,44, Jesus diz que tem pessoas que vão além, não são nem amigas, são filhas, porque praticam o que ele gosta, praticam a mentira, o engano. Meus irmãos, dessa forma, ninguém pode resistir o inimigo, dessa forma, ninguém vai vencer o adversário. Para nós vencermos o nosso inimigo, primeira coisa, é necessário uma nova vida, é necessário uma transformação, uma mudança. É como que você está no terreno dele, e você precisa ir para um outro campo, você precisa ir para um outro terreno, e é aí que entra a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus, quando chega anunciando a mensagem do Evangelho, Jesus diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. No campo espiritual, ou você faz parte do reino dos céus, ou você faz parte desse mundo. Sabe, no campo espiritual, ele não tem muita opção não. Jesus falou apenas de 2 caminhos, Jesus falou apenas de 2 portas, Jesus falou apenas de 2 destinos. Jesus falou da luz ou da treva, da salvação ou da perdição. Jesus falou do céu ou do inferno. Será que você hoje já vive o reino de Deus? Ou você ainda faz parte apenas desse mundo? Jesus, ao conversar com Nicodemos, Jesus disse: Nicodemos, é necessário, importa-vos nascer de novo. Nicodemos achou que era nascer nesse mundo, nesse terreno natural. Nicodemos perguntou: mas como eu posso voltar ao ventre de minha mãe e nascer de novo? Jesus disse: não. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasceu do Espírito é Espírito. Jesus está falando do campo espiritual. A nova vida que ele tem para oferecer é uma nova vida no campo espiritual. E todo aquele que quer resistir, todo aquele que quer vencer o seu inimigo, precisa desse novo nascimento, aonde nós nos tornamos uma nova criatura. Aleluia. Será que você já é uma nova criatura? Será que você, aleluia, já nasceu de novo? Irmãos, pastor, mas eu preciso então nascer de novo. Precisa. E como faz para nascer de novo? Por isso Tiago ensinou, retratou sobre essa vida carnal, essa vida mundana. E agora Tiago nos convida aos seus leitores ao arrependimento. Porque Jesus, quando chegou, trazendo o reino, trazendo a salvação, a mensagem do Evangelho, Jesus disse: arrependei-vos. Se essa é a sua condição, se você tem levado uma vida carnal, se você tem levado uma vida mundana, sem se importar com Deus, pensando em satisfazer os seus próprios desejos, você precisa arrepender-se. Ninguém pode resistir o inimigo se não se arrepender primeiro. É o segundo fato que veremos. Para resistir ao inimigo, você precisa, além de ter uma vida nova, você precisa arrepender-se dos seus pecados. Versículo 8. Acharam? Digam amém. Uma pessoa achou só? Acho que a Bíblia de vocês está com algum defeito. Não está velhinha, está rasgada a Bíblia de vocês? A minha já está, coitada, pedindo socorro. Tiago 4,8. Quem já achou diz amém.
O apelo de Tiago é: chegai-vos a quem, meus irmãos? Chegai-vos a... Tiago retratou uma vida mundana, uma vida carnal, longe de Deus. Mas agora o apelo de Tiago é para que as pessoas que vivem esse tipo de vida, elas se cheguem a Deus. Elas reconheçam que precisam de Deus. A Bíblia diz que bem-aventurados são os pobres de espírito. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Para entendermos um pouco melhor, vamos pensar numa pessoa que vive a mendigar, a pedir esmolas. Ela não tem casa, ela não tem comida, ela não tem coisa alguma. Ela está jogada à beira da calçada, numa cidade. O que ela faz para sobreviver, meus irmãos? Faz o quê? Ela pede. Se ela não pedir, se ela não se humilhar e pedir, ela morre de fome. Porque ela não tem de onde tirar. Aquela pessoa, ela depende dos outros. Assim, meus irmãos, também devemos ser. Em que sentido? Na nossa dependência quanto a Deus. Ser pobre de espírito é você reconhecer: sem Deus eu não posso viver. Sem Deus eu posso estudar, eu posso trabalhar, eu posso me relacionar, mas isso é uma vida carnal, que o próprio Tiago diz na sua carta, inclusive dever de casa, se você nunca leu essa carta, já lê nesse final de semana, que essa vida carnal, essa vida natural, é como uma neblina, é como uma fumaça, que aparece e logo desaparece. Não é assim? Muitas vezes a pessoa se deita e não se levanta mais. Muitas vezes a pessoa se assenta no sofá depois do almoço, e ali do jeito que sentou ela fica. Sai dali direto para a sepultura. Porque a vida se vai num instante. Num instante. E nós precisamos ter a humildade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas pessoas levam uma vida carnal, uma vida mundana, e diante da pregação da palavra, elas acham que não precisam de Deus. Certa vez, eu estava evangelizando e conversava com um senhor que estava tomando lá suas bebidas e afirmou ter 92 anos. E quando eu falei de Jesus para ele, ele disse para mim que já tinha 92 anos e tinha vivido até ali sem Jesus. Então, se ele viveu 92 anos sem Jesus, não era agora que ele ia precisar de Jesus. Se eu vivi até aqui sem Jesus, tomando a minha cachaça, não vai ser agora que eu vou precisar de Jesus. Tiago fala sobre isso, porque muitas pessoas têm um coração endurecido, elas são soberbas. Elas são soberbas, elas não reconhecem que precisam de Cristo. Elas não reconhecem que precisam de uma nova vida. Elas não se arrependem, elas não querem se chegar a Deus. Porém, a Bíblia diz que se esse for o caso, se o coração for soberbo, a Bíblia diz que Deus também resiste. Sabe o que é isso? É quando você vai diante do juiz, faz uma petição, e o juiz bate o martelo e diz assim, ó, negado. Pedido negado. Se o nosso coração for soberbo,
se nós agirmos com insensatez, como o salmista retrata o insensato, dizendo: Deus nem existe, irmãos, nós vamos perecer nas garras de Satanás. Porque se não for por Deus, como nós venceremos o nosso inimigo? Se Deus não nos ajudar, como nós venceremos o nosso adversário? Se não reconhecermos que precisamos de uma força maior, de alguém todo-poderoso, de alguém que tem poder e autoridade para nos ajudar contra o nosso inimigo, irmãos, se Deus não nos fizer vencer, nós estamos contando com quem? Com a nossa sabedoria, com o nosso patrimônio, com a saúde que Deus mesmo que nos dá? Com quem você tem contado? Muitas vezes nós deixamos o nosso coração ser tomado pela soberba e esquecemos, meus irmãos, que quando chega a nossa hora, não tem negócio com a morte. Não dá para dizer assim: não, mas eu estudei muito para morrer agora. Não, mas eu sou bonito demais para morrer agora. Eu sou novo demais para morrer agora. Não, a minha família depende de mim. Irmãos, não dá para negociar com a morte. Sua hora, chegou a sua hora. É por isso que nós necessitamos de uma nova vida. Eu brincava esses dias com os irmãos na escola bíblica, que às vezes a gente joga videogame, eu acho que mais os meninos, né? E às vezes no videogame, no jogo, a gente tem mais de uma vida. Se perder uma, tem outra. E a gente costuma dizer também a respeito dos gatos, que muitas vezes se safam de situações imprevisíveis, que o gato tem 7 vidas, não é verdade? E o crente, ele tem 2 vidas, uma natural e uma sobrenatural. Louvado seja Deus. Uma é carnal, mas a outra é espiritual. Aleluia! Uma nós recebemos no ventre da nossa mãe, a outra vem de Deus, vem do alto, nascemos de novo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Todo mundo que quer vencer o adversário, quer resistir o inimigo, em primeiro lugar precisa dessa nova vida. E essa nova vida vem para nós, meus irmãos, quando nós, versículo 8, nos chegamos a Deus. Inclusive em João 3, quando Jesus conversa com Nicodemos, dizendo que precisa nascer de novo, é nascer do alto. É nascer de Deus. Você precisa da vida que vem de Deus. E olha que maravilhoso, porque Tiago está dizendo: ainda que você tenha uma vida carnal, ainda que você tenha uma vida mundana até aqui, ainda que você esteja numa posição de inimizade contra Deus, mas se você se voltar para Deus, se você se chegar a Deus, versículo 8, chegai-vos a Deus, e Ele também vai se chegar a você. Louvado seja Deus. Veja se isso não é maravilhoso. Aleluia. Não importa a vida que você tem levado até aqui, se hoje você compreendeu, aleluia, se você compreendeu que você está vivendo de inimizade contra Deus e não quer mais essa vida, se você se voltar para Deus, se você se arrepender, aleluia, Deus também vai se chegar a você. Em outras palavras, aleluia, se levar uma vida carnal, mundana, nos faz inimigo de Deus, quando nós nos voltamos para Deus, então através da fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos amigos de Deus. Aí as coisas começam a mudar na nossa vida. Oh, glória a Deus! Aí as coisas começam a ser diferentes. Aí o teu adversário já começa a te olhar diferente. Tem algo acontecendo na vida dessa pessoa. Tem algo diferente na vida desse homem. Tem algo diferente na vida dessa mulher. É que agora você está se tornando amigo de Deus. Chegai-vos a Deus.
E ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, inconstante, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor. Tiago está dizendo: você que está levando essa vida carnal, essa vida mundana, sem se importar com Deus, sem se importar com o amor que Deus tem por você, sem se importar que um dia Deus te amou tanto que enviou o seu único filho para morrer, para derramar o seu sangue em seu lugar. Você está desprezando tudo isso, mas se hoje você se voltar para Deus, se arrepender dos seus pecados, aleluia, Deus vai ficar bem pertinho de você. Aleluia, Deus não vai te rejeitar, Deus vai te acolher, se você não for soberbo, se você for humilde, aleluia, se você se humilhar na presença dEle, se você fizer a sua parte, aleluia, Deus na verdade já fez a dele, a parte dele já está pronta, depende só de você. Se você se achegar a Ele, Ele também vai se achegar a você, e vai trazer novidade de vida, vai trazer transformação. Irá se cumprir o que Paulo diz. Coloca na tela, por gentileza, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E assim, se alguém está em Cristo, é o que, meus irmãos? Mas por que é nova? Continua com o mesmo rosto, com o mesmo cabelo, com a mesma roupa, mora no mesmo endereço, mesmo CPF, mesma identidade, mas no campo espiritual, agora você já não é mais inimigo de Deus, agora você é amigo de Deus, aleluia, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Agora você é uma nova criatura, aleluia. Agora você é uma nova criatura, agora você é um cristão, agora você vive para a glória de Deus. Então agora, você não vive mais para agradar a si mesmo, você não vive mais para agradar esse mundo, você vive para agradar a Deus. E a gente volta ao versículo 7, que eu quero enfatizar com vocês, aonde Tiago está dizendo: sujeitai-vos, portanto, a quem, meus irmãos? Para resistir ao inimigo, você precisa sujeitar-se a Deus. Preste atenção. Ninguém pode resistir ao inimigo se não estiver do lado de Deus. Ninguém pode resistir ao inimigo se não estiver do lado de Deus. Por isso Tiago está ensinando: sujeitai-vos, portanto, a Deus. É como se Tiago estivesse dizendo assim: você que até agora estava se sujeitando à natureza pecaminosa, você que até agora estava se sujeitando ao mundo, agora que você se arrependeu, se chegou a Deus, agora sujeite-se a Deus. Você viveu para si mesmo, você viveu para os seus prazeres até aqui, mas a partir do momento que Cristo entrou na sua vida, você deve agora viver para Deus. E aqui nós temos, meus irmãos, a maioria das pessoas caminham até aqui e param aqui. Elas vão à igreja regularmente, elas gostam de ouvir a palavra, elas gostam de ouvir os louvores, elas fazem suas orações, mas no momento de se sujeitar a Deus, aí, como diz os mais jovens, né? Aí dá ruim. Porque sujeitar a Deus, meus irmãos, será o que Tiago quer dizer com sujeição? O que é se sujeitar a Deus? Isso fala, para a gente resumir, isso fala de obediência a Deus.
Isso fala de obediência à palavra de Deus. Você quer ver capítulo 1? Se você quiser, você pode ir comigo, é aí pertinho. Na minha Bíblia, basta virar uma página. É Tiago capítulo 1. Para a gente entender o que é sujeição a Deus, se sujeitar a Deus, está falando de uma vida de obediência à palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 21. Quem já achou diz amém. Amém, glória a Jesus. Tiago 1, 21, Tiago está dizendo: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei. O que é acolher, meus irmãos? É guardar, é abrigar, é esconder. Acolhei com mansidão o quê? A palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa. É poderosa para salvar a nossa alma. Irmãos, não é tão somente ir na igreja, ir no templo, se a palavra não estiver dentro do nosso coração, se não estivermos dispostos a obedecer a palavra. Olha o versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Quem é você nessa noite? Você é simplesmente um ouvinte, pastor? Eu amo ouvir a palavra de Deus, mas se você não pratica, a Bíblia diz, olha, Tiago está dizendo, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se você não pratica a palavra, você não está enganando a Deus, você não está enganando o Espírito Santo, você não está enganando o pastor, você não está enganando a igreja, você está enganando a si mesmo. E aí a gente lembra do contexto de 1 Pedro 5, 8 e 9, que o inimigo, ele está fazendo o quê, meus irmãos? Ele está ao derredor, bramando como um leão, buscando alguém que possa. Perceba que ele não pode tragar todo mundo. Se ele pudesse tragar todo mundo, ele ia tragar o primeiro que ele visse na reta, como diz o bom campista. Não é verdade? Mas ele está observando, buscando alguém que ele possa, porque ele não pode tragar todo mundo, aleluia, porque aquele que está em Cristo, aleluia, ele não pode tocar, porque Deus o guarda, Deus o livra, bendito seja o nome do Senhor. Se a palavra de Deus estiver em nós, aleluia, é a palavra de Deus em nós, aleluia, que nos faz resistir o adversário. É a palavra de Deus em nós que nos dá condições de fazer oposição. É a palavra de Deus em nós que nos dá condição de permanecer de pé, de permanecer firme quando o inimigo se levanta contra nós. O que Jesus disse? Mateus 7, a partir do 24, se não me falha a memória. Esse texto eu não coloquei aqui para a gente ver, mas o Espírito Santo está me lembrando desse texto. Aquele que ouve e pratica a palavra, aleluia, é como um homem que está construindo uma casa na rocha. Aquele que ouve e pratica está construindo na rocha, mas aquele que só ouve e não pratica está construindo na areia. Aquele que só ouve e não pratica, ainda que a casa seja linda, bela, tenha um ótimo acabamento, seja a casa mais bonita, vai soprar o vento, vai transbordar os rios, a chuva vai descer, vai acontecer o que com aquela casa? A Bíblia diz que grande vai ser a ruína, a queda. Mas para aquele, aleluia, que ouve e pratica a palavra de Deus, aleluia, virá a tempestade, virá o vento, virá a chuva, vai dar com ímpeto
contra aquela casa, mas a casa não vai cair, porque foi edificada na rocha. Assim é, aleluia, na vida daquele que pratica, que obedece, que se sujeita a Deus. Ainda que o inimigo se levante contra a sua vida, ele está firmado na palavra. Aleluia, bendito seja Deus. Você já é um praticante da palavra? Você já obedece à palavra ou você só ouve? Quem somos nós? Quem somos nós, meus irmãos? Nós estamos vencendo ou sendo derrotados pelo nosso adversário? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus ou somos prisioneiros de Satanás? A palavra nos mostra o caminho da vitória, o caminho, aleluia, para derrotar o inimigo. Aliás, Tiago diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele vai fazer o quê? O diabo vai fugir de quem, meus irmãos? De quem tem cara feia? Se fosse assim era fácil, né? Se fosse assim era mais fácil. Faz uma cara feia que o diabo vai embora. O diabo vai fugir de quem se veste como crente. O diabo vai fugir de quem parece crente. O diabo vai fugir de quem vai na igreja toda sexta-feira. O diabo vai fugir do sinal da cruz. O diabo vai fugir do sal grosso, meus irmãos. Vamos olhar para a Bíblia. Será que eu vou comprar 2 quilos de sal grosso, vou colocar na minha casa? O diabo tem medo de sal grosso. O diabo tem medo de mão de vassoura, de rosa. Irmãos, tudo isso, presta atenção que eu não estou aqui para falar mal de ninguém, eu só quero te alertar que tudo isso, se você não se sujeitar a Deus, de nada adianta. Se você não obedecer à palavra de Deus, de nada adianta. Tiago está dizendo: se vocês se sujeitarem a Deus, aleluia, vocês poderão resistir o diabo. Quando o diabo vier contra vocês, vocês terão força para permanecer de pé, aleluia, e lutar contra ele, aleluia, e ele vai fugir de vocês. Oh, glória a Deus! O diabo tem fugido de você? Ou será que você que tem fugido dele? Como está aí na sua vida? Para a gente concluir. O diabo tem fugido de você? Ou você que está tentando fugir do diabo? Hoje, aleluia! Hoje o Senhor quer transformar a sua condição. Hoje o Senhor quer transformar a tua vida. Hoje o Senhor, aleluia, quer te dar resistência. É através da fé em Cristo Jesus que nós podemos nos chegar a Deus, ser fortalecidos em Deus e resistir o nosso inimigo. Pode colocar na tela para mim, por favor, 1 Pedro 5, 8 e 9. Acho que o finalzinho comecinho do 9, por gentileza. 1 Pedro 5, comecinho do 9. Volta o 8 só para a gente entender o contexto. Isso. Sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. O que a gente deve fazer? Resistir-lhe como, meus irmãos? Firme na fé. Aleluia. Resistir-lhe firme na fé. Bendito seja Deus. Se não for assim, querido irmão, querida irmã, é questão de tempo para ele te vencer. Se você não estiver firme na fé, se você não estiver nessa nova vida, se você não estiver andando com Deus, aliançado com Deus pela fé em Cristo Jesus, se Ele ainda não te derrotou, é questão de tempo.
Mas que bom que você veio nessa noite. Que bom que você veio nessa oportunidade, onde a palavra está abrindo o nosso entendimento, onde a palavra está nos dando compreensão. A palavra está nos mostrando a verdade, e Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade... Oh, glória a Jesus. Se você crer na palavra nessa noite, você também pode ser liberto, aleluia, liberto de uma vida carnal, liberto de uma vida mundana, liberto de uma vida de pecado, liberto das garras do teu inimigo. Depende só de você agora se humilhar diante do Senhor, se arrepender dos seus pecados, para que o sangue de Jesus possa purificar, possa lavar a sua alma, fazer de você uma nova criatura, para daqui por diante você ter uma vida de vitória contra o teu adversário, estando alicerçado na palavra de Deus, vivendo em obediência à palavra, se sujeitando a Deus, resistindo o diabo e vendo o diabo fugir de você. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, não tem coisa melhor, concluindo, não tem coisa melhor de que você olhar para si mesmo, ver que você é falho, pequeno, mas o diabo tem que fugir, porque tem um Deus grande na sua vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Será que é assim que tem sido na sua vida, meu irmão? É assim que tem sido na sua vida, minha irmã? Querido ouvinte que nos acompanha pelas redes sociais, é assim que tem sido isso, uma vida de vitória sobre o teu adversário. Irmãos, isso não é para um ou para outro, isso é para todo aquele que crê. Se você está longe do Senhor, se você está longe de Jesus, nessa noite, se você der um passo na direção de Jesus, Ele segura na tua mão, porque Ele já está bem pertinho de você. Se você já caminhou com Cristo e se afastou dEle, e está aí vivendo uma vida de derrota contra o seu aniversário, hoje o Senhor te convida para uma vida de vitória. Tudo que você precisa é não deixar o orgulho, a soberba tomar conta do seu coração. É você se humilhar. Aleluia. Humilhai-vos, pois, perante a potente mão do Senhor. Se humilha, reconhece: Senhor, até aqui eu tenho vivido longe. Até aqui eu tenho buscado agradar a mim mesmo. Mas eu quero essa nova vida que o Senhor tem para oferecer. Eu quero essa transformação, Senhor. Eu quero ver a sua palavra se cumprindo na minha vida. Eu quero ver o inimigo também fugindo. Ele que tem me derrotado, me oprimido, me perturbado. Eu quero ver ele fugindo da minha vida pela sua presença. Aleluia. Isso é para todo aquele que crê. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, te louvamos pela tua palavra ao nosso coração. Obrigado, Senhor, pela compreensão das Sagradas Escrituras nessa noite, que nos mostrou, Senhor, que para vencermos o nosso inimigo, para termos condições de resisti-lo, nós precisamos de uma nova vida que só Jesus pode dar. Nós precisamos abandonar esse estilo de vida carnal, mundano. Precisamos receber a nova vida que Jesus tem para oferecer. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E precisamos, Senhor, viver em obediência à sua palavra. Porque a verdadeira fé nos leva a obedecer a sua palavra. Senhor meu Deus, que o nosso entendimento, meu Senhor, possa ser esclarecido, que a sua luz esteja sobre cada um de nós. Se temos levado esse tipo de vida que nos coloca em uma posição de inimizade contra o Senhor, que o teu Espírito nos convença nesse momento, que toda soberba,
toda dureza, todo orgulho no coração, agora, meu Senhor, seja removido, seja quebrado, os corações sejam tomados por quebrantamentos, aleluia, que o seu Espírito possa tocar em cada coração. Se alguém, meu Senhor, está longe do Senhor Jesus, se alguém se desviou do caminho, abandonou o Senhor e tem vivido como se Deus não existisse, que essa pessoa possa receber do verdadeiro amor de Deus, possa se voltar para Deus, possa se chegar a Deus, possa se arrepender dos pecados por sua bondade, meu Senhor, e misericórdia derramado sobre nós nessa noite. Se alguém nunca entregou a sua vida para Cristo, que nessa noite ela também possa entender que o amor de Deus, a vida de vitória é também para essa pessoa, aleluia. Pai, assim, Deus, nós te agradecemos, pedimos que o Senhor, para aqueles que já estão em Cristo, para aqueles, meu Senhor, que já estão vencendo o adversário, o Senhor continue nos conduzindo em triunfo, em vitória, que o inimigo, meu Senhor, continue fugindo de nós, aleluia, sendo derrotado, meu Senhor, pelo teu poder, pela tua presença sobre a nossa vida. Assim pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Se há alguém entre nós nessa noite que quer receber essa nova vida em Cristo Jesus, quer se humilhar diante do Senhor Jesus, para receber nova vida, se arrepender dos seus pecados, assumir um compromisso, a partir de hoje eu quero ser amigo de Deus. Eu tenho sido amigo do mundo até aqui, mas eu quero ser amigo de Deus a partir de hoje. A igreja está à sua disposição para orar com você, fazer a sua reconciliação, e você vai sair daqui sendo amigo de Deus, pronto para resistir o teu adversário, aleluia. Se alguém, erga a sua mão e a igreja vai orar com você. Você quer receber Jesus no seu coração? Chega aqui à frente, por favor. Tem mais alguém? Lá atrás tem uma pessoa, vem cá à frente para a gente orar por você, aleluia. Se você está longe de Jesus, uma vida sem Jesus não vale a pena, aleluia. Jesus já morreu para te dar vitória. Tudo bem, meu amigo? Qual o seu nome? Ismael. Amém. Você também quer refazer sua aliança com Jesus? Tem mais alguém entre nós? Aproveite a oportunidade. A Bíblia diz que o dia da salvação é hoje. A hora é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã o teu inimigo pode não te deixar ter oportunidade. Levante sua mão assim bem alto. Levanta também. Uma ou duas? Depende do seu coração. Levanta as duas, que benção. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os anjos do Senhor estão em festa lá nos céus agora. Eu tenho dito isso aqui. A Bíblia diz que há alegria, há júbilo nos céus. E muitas vezes a igreja tem perdido esse sentimento, essa alegria. E isso não pode ser assim. Irmãos, isso são almas que estão sendo resgatadas da condenação. Aleluia. Estão abandonando uma vida carnal, uma vida mundana. Estão deixando a inimizade contra Deus, aleluia. Estão nascendo de novo, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Estão adentrando para o reino de Deus, porque Jesus disse: se não nascer de novo, não pode ver nem entrar, aleluia. Mas eles, pela fé, crendo, aleluia, estão abandonando esse mundo. Agora estão fazendo parte do reino de Deus. A igreja se coloca de pé, estende as suas mãos. Oremos. Senhor nosso Deus, te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão. Senhor, aqui estão essas duas almas rendidas a teus pés, tendo ouvido, meu Senhor, a palavra. Senhor, decidiram não viver para esse mundo, não viver para si mesmo. Senhor, meu Deus, não ser inimigos de Deus, mas abandonar esse mundo de pecado, de ilusão, aleluia, e abraçar a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o teu sangue, Senhor, esteja sobre eles neste momento.
Lava, Senhor, a alma. Lava, Senhor, o coração. Assim como eles deram um passo na sua direção, cumpra, Senhor, agora a sua palavra. Chegue-se também a eles, meu Senhor. Aleluia. Senhor meu Deus, que todo intento do adversário, todo intento do inimigo agora seja repreendido, todo intento agora caia por terra. Escreve, Senhor, o nome no livro da vida, firma os passos, aleluia. Que haja paz dentro de cada coração, que a fé que eles receberam hoje pela palavra venha aumentar, Senhor, dia após dia, que com o auxílio do Teu Espírito, eles venham viver em obediência à Tua palavra, aguardando aquele grande dia que o Senhor há de voltar para buscar a sua igreja. Assim oramos, agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Podem retornar aos seus lugares. Agora vocês são amigos de Deus, são filhos de Deus, aleluia. Sejam bem-vindos ao reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendito.